Mentir é diferente de deixar de falar a verdade, mas esses dois atos podem ter consequências graves na vida de uma pessoa, principalmente quando se trata de um falso testemunho, que pode condenar um inocente ou ajudar a livrar alguém que é culpado de um crime. E é sobre isso que a gente fala no programa Artigo 5º de hoje. A nossa Constituição estabelece que ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. E determina que o preso deve ser informado de seus direitos, entre os quais está o de permanecer calado. Para falar sobre falso testemunho, eu recebo a advogada criminalista Camila Vargas do Amaral, que é conselheira do Innocence Project no Brasil, e o juiz Paulo Giordano, que é titular do Tribunal do Júri de Brasília. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Juiz Giordano, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente o que caracteriza um falso testemunho. O falso testemunho é quando alguém, um terceiro desinteressado, uma testemunha, mente num processo judicial, civil ou criminal, administrativo, no inquérito policial. Mas o que é essa mentira? É uma desconexão, é um descompasso entre o que essa pessoa viu e o que ela relata, entre o que ela percebeu e entre o que ela relatou. Por que eu estou enfatizando essa diferença? Por que eu estou falando em percepção? Porque às vezes não estará caracterizado o falso testemunho, mesmo quando a pessoa não relate os fatos tal qual os fatos ocorreram. Por quê? Porque a percepção dela sobre os fatos foi errada. Então não é falso testemunho. O falso testemunho ocorre quando ela tem uma percepção X e faz um relato Y. Doutora Camila, vocês são a primeira organização especificamente voltada para revisar e converter condenações injustas aqui no Brasil. Acontece muito de uma pessoa ser condenada por causa de um falso testemunho? Olha, a gente tem exatamente esse olhar, né? Analisar aqueles depoimentos para entender o quanto aquele fato revelado por uma testemunha é verdadeiro ou não. Existe um cuidado enorme em identificar a veracidade daquilo, porque muitas vezes a pessoa, ela acredita que ela presenciou um fato ou que ela tem uma lembrança de uma coisa que não aconteceu. Né? São as chamadas falsas memórias, que é completamente diferente de um falso testemunho, aquela situação em que a pessoa voluntariamente, isso que o Dr. Paulo falou, deixa de dizer a verdade, né? Ou omite intencionalmente com o fim de prejudicar alguém a realidade sobre um fato que ela testemunhou. Bom, e a gente mostra agora o exemplo do que o falso testemunho ou uma falsa informação podem causar na vida de uma pessoa. Um pai, acusado de abusar sexualmente dos filhos, respondeu a processo, foi condenado e só depois de começar a cumprir a pena se descobriu que ele é inocente. Vamos conferir aqui. Foram 14 anos de sofrimento até poder abraçar os filhos em paz. O vendedor Atercino Lima Filho, acusado de abuso sexual, chegou a ser condenado a 27 anos de prisão. E só foi solto porque os próprios filhos afirmaram que mentiram quando crianças sobre as denúncias. Os pais se separaram e a mãe forçou os filhos a inventar o abuso para prejudicar o ex-marido. Já adultos, eles não descansaram até provar a inocência do pai. Doutora Camila, esses jovens, para poder conseguir libertar o pai, tiveram a ajuda do projeto de vocês, né? Conta um pouquinho mais desse caso para nós. Bom, o Innocence Project Brasil, ele é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, filiado ao Innocence Project dos Estados Unidos, né? O objetivo é atuar em casos de erro judiciário, tanto uma atuação por meio de revisão criminal para reverter condenação de inocentes, como também por meio do estudo dessas falhas que levam a esse tipo de condenação injusta, né? E mapear essa situação para ter um diagnóstico que nos ajude a aperfeiçoar o nosso sistema e evitar esse tipo de injustiça. Os jovens que chegaram até vocês ou vocês que descobriram o caso e foram ajudar? Não, eles que chegaram até o Innocence Project, eles já tinham tentado algumas vezes no Tribunal de Justiça, mas, enfim, não tiveram sucesso porque já havia essa condenação, o procedimento realmente não era o adequado no Tribunal de Justiça e precisou ser feita essa revisão criminal para reverter a condenação.
Juiz Jordano, num caso como esse, eles são vítimas. Isso é considerado também um falso testemunho ou tem uma diferença aí que o senhor pode explicar para a gente? Tem uma diferença. O falso testemunho é quando o terceiro desinteressado, ele mente cala a verdade, né? Quando ele deva contar e não conta, ele se cala. A vítima, ela não pode ser considerada um terceiro desinteressado. Ela, evidentemente, todo aquele conflito diz respeito a ela não é terceiro desinteressado. Portanto, a vítima não comete o crime de falso testemunho. Agora, quem comete o crime de falso testemunho está sujeito a que tipo de pena, doutor Jordano? De pouco tempo para cá, houve um aumento da pena. Agora, a pena é de 2 a 4 anos, mas tem as causas que podem aumentar a pena de 1/6 até 1/3. Quando a suborno, né? Quando o falso testemunho é decorrente de suborno, ou quando o falso testemunho é produzido num processo penal, porque ele poderia ter sido produzido num processo civil, administrativo, num processo penal, justamente porque as consequências, em tese, serão mais graves, então há uma causa de aumento de pena, e também há uma causa de aumento de pena quando o processo não é penal, mas for parte do processo um ente da administração pública, direta ou indireta. O que ocasiona esse aumento de pena? Entre outras coisas, hoje não cabe mais o que a gente chama de suspensão condicional do processo. Quando a pena variava de 1 a 3 anos, como a pena mínima não passava de 1 ano, existia um benefício, existia um possível benefício a quem cometesse o crime. Se ele preenchesse outros requisitos, o processo contra ele poderia ficar suspenso. Como a pena agora vai de 2 a 4 anos, ele não pode mais obter esse benefício. Isso é uma das mudanças com o aumento da pena. Bom, e a nossa equipe foi às ruas para saber quais são as dúvidas das pessoas sobre este tema. Nós vamos conferir a primeira pergunta aqui. Meu nome é Ramon Torres, eu sou estudante e gostaria de saber se quando a pessoa é presa injustamente, se ela tem direito a receber indenização. Doutora Camila, nesse caso concreto que a gente apresentou aqui, do rapaz que foi preso injustamente, cabe pedido de indenização ou não? É uma decisão muito pessoal da família e varia de caso para caso, porque, pelo menos a meu ver, uma coisa é um erro judiciário fundado num depoimento falso, né, que induziu em erro aquele magistrado e que não teria como verificar aquela situação. Outra coisa é um erro judiciário por conta de um descaso, um excesso acusatório que passou despercebido. Então, eu acho que é muito difícil identificar e generalizar. Acho que depende de caso a caso, mas, sem dúvida nenhuma, uma pessoa injustamente condenada tem que ser indenizada. Agora, doutor Jordano, doutora Camila falou aqui, né, caso a caso. Mas, por exemplo, se foi provocada, a prisão foi provocada injustamente por um falso testemunho, aí essa pessoa que deu o falso testemunho conscientemente ali, ela também pode ser acusada, pode ter que responder por isso, não só penalmente, mas também civilmente? Eu falo aqui genericamente, não a respeito do caso específico, né? Mas, de qualquer modo, toda condenação criminal, ela gera como efeito automático, toda sentença penal que condena alguém, ela gera automaticamente efeitos secundários. Além da imposição da pena, há os efeitos secundários. Um dos efeitos secundários é de indenizar a vítima. Qualquer tipo de condenação em que você tenha uma vítima direta, obriga o condenado a indenizar a vítima. O juiz criminal pode, inclusive, na própria sentença penal condenatória, já fixar o valor mínimo da indenização à vítima. Aqui os prejuízos são incomensuráveis. Deixar uma pessoa presa injustamente não tem como medir, né? Assim como, ainda que não fosse falso testemunho, fosse uma denunciação caluniosa, nesse caso também a condenação pela denunciação caluniosa faria com que a pessoa condenada tivesse a obrigação de indenizar a vítima. Nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Vamos conferir aqui. Meu nome é Leonor Cone, sou dentista. Existe prazo para a justiça liberar o inocente que foi preso?
Doutora Camila, confirmado que a pessoa é inocente, ela tem que ser solta imediatamente ou não é bem assim? Uma vez reconhecida a ilegalidade da prisão, ela tem que ser imediatamente posta em liberdade. Não há dúvida nenhuma nisso. Claro que às vezes a gente se depara com situações do sistema prisional e tem toda aquela burocracia procedimental, mas reconhecido o erro judiciário, reconhecida a inocência daquela pessoa, ela tem que ser posta em liberdade imediatamente, não há nenhuma dúvida. Doutor Giordano, e como é que é o processo para poder se decidir que a pessoa realmente é inocente? Basta, por exemplo, alguém que cometeu um falso testemunho, que fez uma denúncia falsa, se arrependeu, ser pressionado e voltar atrás, ou tem todo um procedimento? Não, tem todo um procedimento, existe a revisão criminal. Eu, inclusive, penso que o projeto do qual faz parte a doutora Camila cuida exatamente dessa parte, né? O ajuizamento da chamada revisão criminal. Ou seja, há uma condenação definitiva, com trânsito em julgado, faz o que a gente chama de coisa julgada, mas em alguns casos, e seguido um procedimento e alguns requisitos, é possível a revisão daquela condenação. Então, com a revisão da condenação injusta, baseada eventualmente num falso testemunho, ou numa denunciação caluniosa, ou em algum tipo de erro judiciário, aí sim é que pode ser obtida a liberdade daquela pessoa, caso ela esteja presa, porque é possível a revisão criminal ainda que ela não esteja cumprindo pena em regime fechado, esteja já, de algum modo, fora do sistema prisional. E uma das funções do projeto, doutora Camila, é justamente essa, pedir a revisão criminal? Exatamente. O Innocence Project, ele só atua em casos em que houver a certeza da inocência dessa pessoa. Seja porque aquele crime, aquele fato tido como criminoso não aconteceu, seja porque se aconteceu não foi aquela pessoa autora do crime, né? Em hipóteses de nulidade processual ou mesmo falhas nesse processo que poderiam tornar inválida essa condenação, não estão no escopo do projeto. Né? São casos de erro judiciário, de condenação de pessoas inocentes exclusivamente e que estejam cumprindo pena de prisão, estejam presas também. Bom, a gente volta a conversar daqui a pouquinho. Antes, vamos fazer um rápido intervalo. Já já estamos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, estamos falando sobre falso testemunho. Aqui no estúdio, eu converso com o juiz Paulo Giordano, titular do Tribunal do Júri de Brasília, e com a advogada criminalista Camila Vargas, que é conselheira do Innocence Project no Brasil. E nós temos mais uma pergunta gravada nas ruas. Pode mostrar aqui. Meu nome é Márcia Moreira, eu sou cuidadora de idosos. Eu gostaria de saber se uma testemunha mentir em um julgamento, mas antes da sentença ela voltar atrás e falar a verdade, ela poderá ser punida? Juiz Giordano. A testemunha, se ela se retratar até antes do proferimento da sentença, naquele processo em que ela cometeu o falso testemunho, extingue-se a punibilidade, ela não vai ser punida. Tá? Por isso, inclusive, a discussão se deve ou se pode prender alguém em flagrante por falso testemunho ou não. Eu, particularmente, entendo que é possível a prisão em flagrante, porque o fato dela poder se retratar é uma condição resolutiva e não suspensiva no tocante às providências que podem ser tomadas contra ela. Há uma discussão, alguns aceitam que, até mesmo depois da sentença de primeiro grau, desde que ainda não haja uma decisão definitiva, por exemplo, haja um recurso, alguns sustentam que até mesmo nessa hipótese, depois da sentença, ainda é possível se retratar. Mas a maioria da jurisprudência, das decisões, são no sentido da possibilidade da retratação até a sentença de primeiro grau. Agora, doutora Camila, nesse caso de um falso testemunho, a gente pode dizer que é uma prova ilícita ou uma prova ilegal? Se a testemunha revela uma informação que não condiz com a verdade, é uma informação materialmente errada, né? Por isso seria uma prova ilegal. Ela não pode ser, mesmo se fosse ilícita, ela é imprestável no processo, ela tem que ser desentranhada dos autos e desconsiderada pelo magistrado.
Pois é, doutora Camila, mas existem processos que são baseados só no depoimento de uma testemunha ou geralmente envolvem várias outras coisas? Esse é um grande tema que tem sido estudado também bastante no Innocence Project, que é buscar outras fontes de prova, né? Não apenas o testemunho. O testemunho é uma prova reconhecidamente falha, seja porque o fato aconteceu há muito tempo, seja porque aquela pessoa acabou sendo influenciada por fatores externos, fez falsas associações. Às vezes a pessoa nem tem a intenção de mentir, mas acaba fazendo uma confusão. Então, de fato, não é uma prova única, ela tem que ser associada a todo o conjunto probatório, né? E um fator que eu acho muito importante é criar mecanismos de assegurar que esses testemunhos sejam o mais verídicos possíveis, né? Então, é pensar em ferramentas, em alternativas como os outros países fazem, de criar técnicas de inquirição, formatos de pergunta que permitem uma resposta, propiciam uma resposta que seja o mais verídica possível da realidade. Doutor Giordano, no Brasil, então, vamos falar um pouquinho num julgamento. Como saber se a testemunha está ali mentindo ou não? Quais são as técnicas que o senhor usa? Olha, primeiro eu gostaria de fazer até um breve comentário em cima do que a doutora Camila falou. De fato, eu concordo com ela no ponto em que foi dito que a prova testemunhal muitas vezes é falha, né? Então, a investigação policial precisa se livrar o máximo possível da prova testemunhal. Só que tem situações, por exemplo, os crimes sexuais, que muitas vezes você só pode contar com a palavra da vítima e do réu, ou no máximo uma testemunha. O direito brasileiro não impede que você condene alguém com base num único testemunho ou apenas com base na palavra da vítima. Isso torna a questão ainda mais delicada, né? Porque é preciso, muitas vezes, o juiz fazer as perguntas da maneira certa, interpretar as respostas da maneira correta e, de fato, essa técnica é uma coisa muito pessoal. A experiência vai te ajudando, né? Agora, existe uma coisa, uma diferença grande entre o que eu intuo que alguém está mentindo, mas eu não tenho como evidenciar que a pessoa está mentindo, então não posso desconsiderar o que a pessoa está dizendo, né? Porque o juiz julga de acordo com as provas dos autos, né? E ele não pode julgar com base apenas na experiência própria ou como ele acha que as coisas se deram. Ele tem que julgar de acordo com as provas trazidas aos autos, né? A persuasão racional. Agora, a experiência vai mostrando para a gente, né? Existe, isso aqui que eu vou falar não é nada científico, é apenas É a vivência do senhor, né? É um olhar, o olhar da experiência, né? Até a inquietude das pessoas, o modo como as pessoas estão relatando, estão falando e respondendo as perguntas com fluência até um determinado ponto. E quando você faz uma pergunta que incomoda, porque aquele é o ponto nodal sobre aquilo que ela quer mentir, então ela, de uma hora para outra, as reações dela são quase sempre as mesmas. Ela fala, ela dá aquela parada para tentar respirar e pensar na resposta. Ela, enfim, ela começa a ficar hesitante. Mas isso tudo é intuição, eu não julgo com base em intuição, né? Mas, infelizmente, as pessoas mentem e mentem muito. Bom, nós vamos à última pergunta feita nas ruas. Pode rodar aqui. Meu nome é Lígia Fernandes, eu sou assistente social e eu gostaria de saber se a vítima pode ser considerada testemunha em um processo. A gente já adiantou um pouquinho aqui, mas só para deixar bem claro. Como o doutor Paulo já explicou, de fato, a vítima não é testemunha, não presta mesmo que não tivesse o compromisso de dizer a verdade, não pode incorrer aí no crime de falso testemunho, né? O que se coloca em dúvida é a pessoa que incita a vítima a mentir, né? Seria um crime de mão própria,
somente a própria testemunha que pode cometer esse crime, ou se quem por trás faz a cabeça e induz a mentir poderia também praticar esse crime. É uma dúvida que existe sobre o tema. Pois é, e partindo dessa dúvida da doutora Camila, juiz Jordano, muitas vezes a gente pensa que só a testemunha pode cometer falso testemunho. Mas existem outras pessoas envolvidas no processo que também podem prestar falso testemunho, não é mesmo? Sim. O falso testemunho, a discussão sobre a qual a doutora Camila está falando é sobre se essa terceira pessoa que induz a prática do falso testemunho, por exemplo, um advogado que sugira que uma testemunha minta em favor de seu cliente. Se essa pessoa é coautora, quer dizer, também é autora do crime de falso testemunho, ou se é apenas um partícipe, né? Mas, de qualquer modo, ainda que consideremos que pode ser apenas um partícipe, ele é punido. Ele está sujeito às mesmas penas daquela pessoa que mentiu e cometeu o falso testemunho. Algumas outras pessoas que atuam no processo podem cometer outros crimes. Por exemplo, uma vítima que compareça em juízo ou determine a instauração de um inquérito de uma ação penal contra alguém, sabendo que esse alguém é inocente, imputando a esse alguém um crime, quando ela sabe que esse alguém é inocente, comete um crime chamado denunciação caluniosa. Agora, uma pessoa que não quer mentir, não quer cometer o falso testemunho ali, mas também não quer falar a verdade, a testemunha, ela pode pedir para se calar, não prestar informações, ou esse direito só cabe ao suspeito? Desde que ela seja uma testemunha, um terceiro desinteressado, ela tem que dizer a verdade, ela não pode se calar. E quem eventualmente pode ser ouvido e eventualmente não está compromissado e não comete o crime de falso testemunho. São algumas pessoas que o Código de Processo Penal elenca. A esposa do réu, a filha do réu, o pai do réu. Essas pessoas de relação do acusado até eventualmente podem ser ouvidas no processo. Mas como não são terceiros desinteressados, eles não cometem o crime de falso testemunho. Acho que tem só um ponto que seria interessante a gente discutir, que é o da testemunha que recuse responder a alguma indagação caso essa pergunta a incrimine. Seria a única hipótese, né? Porque ela não pode fazer prova contra si mesma. Então, se ela estiver numa situação de prestar um depoimento e o juiz formular alguma pergunta que possa incriminá-la, nessa hipótese, né, doutora, ela poderia se recusar a responder. Bom, e você sabia que dar informações falsas em um processo é crime? Na sua opinião, o que pode levar alguém a dar falso testemunho? Vamos conferir aqui. Talvez a insegurança, né, ou em dizer, ou talvez a fugir da culpa, ou muitas vezes assim questão da punição judiciária mesmo, né, de ser preso, algo assim similar a isso. Muitas vezes a chantagem da pessoa que está sendo talvez acusada, processada alguma coisa, por medo talvez. Acho que tudo envolve talvez de medo. Eu acredito que eu seja ou por medo ou para beneficiar alguém próximo, provavelmente. Com medo, mas as consequências, a pessoa também fica com medo das consequências. As pessoas falam mentiras absurdas e são punidas, então virou até uma coisa cultural no nosso país. Juiz Jordano, é bom deixar claro que tem punição sim, tem consequências, é bom pensar bem antes de cometer um falso testemunho, né? Sim. Existem aqueles que mentem por medo, sim, né? Mas existem aqueles que mentem também porque, de algum modo, tem uma espécie de solidariedade não escrita, ainda que não seja parente, né? Ou se coloca na posição do outro, ou porque dentro daquela comunidade dela, ainda que ela não corra risco próprio, risco físico, ela será mal vista a partir de então como delator, como alguém na gíria que eles chamam X9 e etc e tal. São pessoas que ficam sempre mal vistas, ainda que não corra risco físico. É uma atitude que não é bem vista. Mas muitas vezes é necessária, né? Sim, muitas vezes é necessário. A administração da justiça muitas vezes só conta com isso.
para fazer a justiça. Pois é, doutora Camila, a gente está chegando ao final do programa, mas antes, eu queria saber da senhora, uma pessoa que está passando por um problema assim que precisa ajuda, como contactar o Innocence Project? O projeto está à disposição, ele tem recebido mais de 300 pedidos de assistência. É claro que tem que ser analisada aquela situação, são somente casos já com uma condenação transitada em julgado, com a pessoa presa e casos em que os profissionais do Innocence Project comprovem que aquela pessoa é realmente inocente, né? De novo, são casos de erros judiciários. Então, é necessário ter esse olhar, mas quem tiver em qualquer situação, obviamente, pode contactar o programa. Bom, com essa dica, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutora Camila Juiz Giordano, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Continue com a nossa programação também na internet, no site tvjustiça.jus.br. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!